Fala galera, beleza? Bom dia, professor Rogério aí trazendo mais uma aula para vocês aí de história, né? No segmento de história aí, falando sobre as guerras, um resumão, né? Falando sobre as guerras mundiais, né? Caso você, aluno, queira, goste, que professor, fala então um pouco mais da primeira, fala então um pouco mais da segunda, a gente volta aí e faz um vídeo só da Primeira Guerra e só da Segunda. Como agora é para a escola, vamos fazer aí um vídeo sobre as guerras mundiais, né? Sobre o percurso dessas guerras mundiais, né? Vou botar aqui no início aí, né? Que passou ali, que é esse daqui o título, as guerras mundiais. Você já ouviu falar nas grandes guerras mundiais? Já viu um filme que se passe em alguma dessas guerras? Tem vários, hein? Provavelmente sim. Cavalo de Guerra, top do top do top, muito bom, né? O Resgate do Soldado Ryan, entre outros aí que falam aí sobre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. São temas recorrentes aí no cinema. Muitos deles retratam aí os rumores, os horrores da guerra, os soldados no campo de batalha, o desespero das suas famílias. Galera, as famílias. Porque os filhos iam para a guerra, os pais e as mães ficavam no desespero. E muitas vezes iam pai e filho para a guerra. E a mãe ficava completamente abandonada em casa, quando não era a terra invadida ainda pelos inimigos, que aí era um outro problema. É que não vamos comentar agora, senão vai ficar muito extenso isso. A vida desses combatentes antes das guerras, outro dilema. Mas afinal, você já se perguntou os motivos que levaram a essas guerras? Que países estavam lutando e quais os seus interesses? Quem eram os soldados? Que países estavam lutando e quais os seus interesses? Quem eram os soldados? Quais as consequências da guerra para a maioria da população dos países envolvidos? Enfim, vai ser sobre isso que a gente vai falar aí, né? Vou mostrar para vocês agora, para a gente ter uma legalidade, né? Soldados aí marchando e soldados em trincheiras, né? Enfileirados para atacar, usando máscara de gases aí, ó. Porque nessa guerra utilizaram-se também gases venenosos que matavam os soldados ainda na trincheira. Final do século XX, final do século XIX, início do século XX, desculpa aí, né? Raro acontece, foram marcados aí por um clima de otimismo na Europa. Acreditava-se que a Europa industrializada vivia o auge do progresso e o crescimento econômico aí de todo mundo feliz. Por isso esse período foi chamado de Belle Époque, Belle Époque, Bela Época, que é o termo que simbolizava o crescente otimismo europeu. Estamos todos felizes, somos o primeiro mundo, somos melhores do que todos, somos as nações dominantes do globo. No entanto, esse clima de confiança escondia graves problemas econômicos, fortes tensões sociais. Após a consolidação da partida do continente africano, isso deu problema, porque todo mundo queria um cadinho, todo mundo queria um pouquinho, e os que mais queriam ficaram sem nada ou ficaram com muito pouco, porque sempre tem alguém que sai na vantagem, né? E quem foram esses? Inglaterra. Inglaterra saiu com a maior parte, das terras, europeias. A Alemanha ficou só com um pedacinho. Eles não gostaram. Que o czar alemão achou isso, o império, ele achou isso um absurdo. Nós, o império alemão, não podemos ter só um pedacinho de terra, temos que ter muito mais. Vamos lutar. Lembraram lá do expansionismo, vamos expandir nossas terras, que expandindo nossas terras vamos ter poder. Terra é poder, e era. Quem dominava mais território tinha o maior poder, é claro. Após a consolidação da partida do continente africano, as potências europeias, no fim do século XIX,
Durante a Conferência de Berlim, grande parte do mundo viu-se dividido e submetido às potências europeias, principalmente Inglaterra e França, que ficaram com a maior parte. Essa política de dominação de territórios ficou conhecido como imperialismo, o imperialismo europeu. No momento em que começou a faltar terras sem domínio, as grandes potências iniciaram uma disputa entre si para garantir a expansão de suas áreas de controle econômico e política. E essa rivalidade se intensificou com a entrada na disputa das nações que se industrializaram e se modernizaram aí posteriormente, como a Alemanha, Itália e Japão. Deixa eu tirar daqui da frente. São nações que se industrializaram após a Inglaterra e a França. Após a Inglaterra e a França. Gente, a França tinha uma coisa muito boa. Ela tinha o território da Alsácia e Lorena. Esse território da Alsácia e Lorena era rico em carvão mineral, que era o combustível para a indústria naquele período, que era o que fazia os motores das indústrias funcionar. Então a Alemanha ficou de olho aí nessa parte aí, vai ter uma briga por isso aí, né? Que a gente vai ver aí. Vamos ver aqui um outro mapinha aqui que fala sobre a partilha da África. Olha aí. Aí se vocês olharem, ó, tem lá as coresinhas, né? Tem como que ficou, né? Como que ficou. Inicialmente, gente, eu falei um pedaço, só porque inicialmente a Alemanha só tinha um pedaço. Então ela vai brigar. Aí ela vai dividir Camarões, Burundi, Tanzânia, Namíbia. Mas olha lá, ó, a França, quantos territórios? Olha a Inglaterra, quantos territórios? Praticamente a grande maioria ficou com eles. Espanha tem território, Portugal tem um territóriozinho, Angola tem outros territórios. Então assim, se expandiu, mas ainda não era o que o Império Alemão queria. Ele queria muito mais, porque ele julga que não ficou aí terras suficientes, terras dignas, né, da Alemanha. Vamos vendo aí. Cientes da importância de manter o domínio dos territórios conquistados na busca para aumentar ainda mais a sua área de influência, as grandes potências europeias iniciaram uma verdadeira corrida armamentista, gente. Isso aí, estamos vendo isso no Brasil ultimamente, né? Estão comprando arma pra caramba aí, lei autorizando o cara ter 2.000 munição, aí dá tiro pra todo lado, não tá tendo dinheiro nem pra comprar o feijão direito, infelizmente, quanto mais pra comprar arma, né, minha gente? Mas vamos que vamos, né? Então, potências europeias iniciaram essa corrida armamentista, produzindo uma verdadeira máquina de guerra, ampliando tecnologias voltadas para possíveis conflitos e aumentando as fileiras de seus exércitos. A era da paz armada, onde os países, mesmo em tempo de paz, se preparavam para uma guerra que se anunciava, né, tava para estourar, todo mundo se armando, vai ter guerra, gente, é consequência. Para que eu vou comprar arma para ficar de enfeite? Não, eu vou comprar arma para dar tiro, para fazer guerra, para arrumar problema, é isso aí. E era o que eles fizeram lá, todo mundo se armou e o problema apareceu. Um homem com revólver na mão é um bicho feroz. Então, já dizia a música, um homem com revólver na mão é um bicho feroz. Você armou a população inteira, agora aguenta o resultado. Onde os países, mesmo em tempo de paz, se preparavam com a guerra que se anunciava, todo mundo armado. Na hora que um pisar no pé do outro, já é pá. A partir desse momento, a Europa desenvolveu a chamada política das alianças. Através da assinatura de acordos políticos e militares, os países se dividiram em blocos políticos, né? Quem é comigo, quem tá comigo, quem não tá, né? E vamos dividir, vamos criar aliados, amizades. Então aparece nessas duas amizades a chamada Tríplice Entente, formada por Inglaterra, Rússia e França, e a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro, né, e Itália. Com a formação aí dos blocos de alianças, a Europa se transforma em um verdadeiro barril de pólvora que explodiria aí com o início da Primeira Guerra Mundial no ano de 1914.
A Primeira Guerra durou cerca de 4 anos e contou aí com metralhadoras, submarinos, tanques, aviões e também gases venenosos. Inclusive tinha-se um acordo de não usar gases venenosos, mas usaram, né? A Alemanha usou. Esse conflito resultou em uma grande destruição e morte de milhares de pessoas. É claro, gente, você tem a guerra, muitos camponeses, a Europa tinha muitos campos, muitos camponeses que foram, aí tiveram seus bens apreendidos, tiveram seus animais, seus instrumentos requisitados, tudo isso para a guerra, tiveram suas colheitas requisitadas para alimentar exército. Você acha que a população ficou feliz com isso? Fica não, gente. Ninguém quer se levar fumo por causa do que o rei, do que o imperador quer, não. O cara pensa assim, só porque o cara não está satisfeito com o país, eu que tenho que pagar o pato, e aí, infelizmente, é o mais pobre que se lasca, né? Sempre é. Aqui temos um mapinha aí de como era a Alemanha antes da guerra e como ela ficou depois da guerra. A divisão, basicamente, dela. Como fica essa divisão? Alguns países somem, outros se formam, uns se desmancham, dão origem a outros. Então ficou essa divisão. Vou tirar aqui para vocês poderem ver embaixo também. Depois ampliam aí no vídeo de vocês e vão acompanhando. Ok? Com a Primeira Guerra Mundial, a Europa se viu destruída por uma crise econômica e social. Tudo bombardeado, tudo estourado. A Alemanha detonou, vamos botar lá o jogo para rolo. A Alemanha acabou com a França, destruiu a França, destruiu, só que não aguentou. Mas a Inglaterra veio, aí teve mais aí uma outra historinha, A Itália sai da guerra, deixa a Alemanha mais enfraquecida, então dá um problema aí. Muitos países perderam parte do seu território. A economia voltada para a máquina de guerra sofreu um forte abalo aí, também causando desemprego, inflação, fome. E em muitos países europeus, especialmente Itália e Alemanha, além disso, as perdas humanas foram enormes. As mortes no campo de batalha causaram nos europeus uma sensação de desolamento. Perderam entes queridos, filhos, esposas, pais, avós, todos foram para a guerra. E quem foi para a guerra, muitos não voltaram. Os que voltaram sem perna, sem braço, todo prejudicado. A essa conjuntura favoreceu o surgimento de regimes autoritários, na Europa, que teve a partir de um discurso nacionalista, aquele regime autoritário, aquele discurso nacionalista, meu país é melhor do que os outros, meu país acima de tudo, um discurso que só serve para insuflar os mais nervosinhos e acaba prejudicando uma população inteira por causa de alguns discursos desses. Por volta aí, prometiam a volta por cima da Primeira Guerra Mundial, e combater a ameaça revolucionária de esquerda. Ameaça revolucionária de esquerda, olha só. Esses regimes totalitários foram denominados de fascismo. Fascismo que ocorreu na Itália de Mussolini, aonde Mussolini dizia que tudo era para o povo, que tudo era para a família, que era um bem maior. Gente, mera coincidência, hein? Não tô falando aqui não, mera coincidência. Isso era o fascismo. E também vai surgir na Alemanha Hitler, vamos lá, se espalhavam por vários países da Europa. Na Itália, o fascismo representado pelo líder italiano Benito Mussolini. Na Alemanha, Adolf Hitler, símbolo do fascismo, que nesse país ganhou o nome de nazismo ainda, melhorou, um pouco além,
de nazismo. Tem gente que falava que o nazismo era de esquerda, gente. O nazismo nunca foi esquerda, foi um autoritarismo de direita, como o fascismo, ok? Vamos lá, hein, pessoal, lembrando, na dúvida, pede, pergunta, questiona, bota um comentário e a gente faz outra explicação. Tanto o fascismo como o nazismo são regimes antidemocráticos que concentravam poderes na mão do líder do governo, defendiam o nacionalismo exacerbado a partir da ideia de que seu país era o melhor e que tinha mais força. Aqui tentaram até falar aí que se os Estados Unidos arrumassem o problema, ia ter pólvora e fogo, né? Mas isso é só um breve comentário. Mas é isso, né? O meu país é melhor, eu entro em guerra com todo mundo e tal, isso, aquilo, outro, e é o que acontecia naquele período do fascismo, né? Que utilizava de uma poderosa máquina de propaganda do regime e, por outro lado, de censura, coibindo qualquer crítica ao governo. Aqui ainda não foi censurado, né? Mas pela vontade aí dos líderes é que se censure mesmo a mídia, né? Então eles jogam contra, né, da mídia, porque o povo não precisa ter informação. Contudo, uma das características mais marcantes do nazifascismo, né, foi a política de exclusão e violência com as minorias, os judeus, homossexuais, ciganos, negros. Um horror, né? Mas calma, falaremos também na próxima aula disso daí. Aqui a gente vai falar mais do judeu, do holocausto, né, dessas consequências todas aí para a guerra, que a gente vai entender melhor, né, muitas partes aí disso. O surgimento desses regimes foi um dos fatores aí que desencadearam a Segunda Guerra Mundial em 1939. Adolf Hitler pretendia expandir o território alemão, reconquistando territórios perdidos na Primeira Guerra, desrespeitando o Tratado de Versalhes, Alsácia e Lorena. Alsácia e Lorena. Alsácia e Lorena. Não é alface, não. Alsácia e Lorena. Território valiosíssimo. Rico em carvão mineral, que era o combustível para as revoluções industriais. Era o combustível para a modernidade. O Tratado de Versalhes é um documento assinado pelos países que participaram da Primeira Guerra Mundial, em que apontavam os termos de paz na Europa, pondo enfim oficialmente a guerra, determinava que a Alemanha assumisse a responsabilidade por ter causado a Primeira Guerra Mundial, né, e obrigava o país a pagar uma dívida, né, aos países prejudicados, além de outras exigências, né, como o reconhecimento da independência da Áustria. Aqui temos aí a galera reunida, né, no acordo, no Tratado de Versalhes, aí os grandes líderes, né, que o povo se matando, mas os líderes no final todo mundo no seu cantinho lá. Não se fazem mais líderes como o rei Arthur, que ia para a guerra com seu povo, né, o povo se matando e os líderes ali em reunião. Olha, eu devolvo, não devolvo, faço acordo, não faço, aceito, não aceito, vamos fazer paz, se sim, digo que sim, se não, digo que não, e pronto, né? E dali saem esses acordos aí que prejudicaram várias nações, que beneficiaram outras, que às vezes nem nada a ver com a guerra tinham. O marco inicial para a guerra ocorreu quando o exército de Hitler invadiu a Polônia, resultando na declaração de guerra à Alemanha pela França e Inglaterra. A política de alianças militares foi restabelecida, né, dessa forma. Aliados liderados por Inglaterra, Rússia e França e Estados Unidos, e o eixo Alemanha, Itália e Japão. Os Estados Unidos só entra quase no final da guerra. Os Estados Unidos entram aos 49 do segundo tempo para ganhar a guerra, tá? Também a Rússia só entra para ganhar a guerra junto com os americanos. Quem mandou brasa no começo mesmo foi Inglaterra e França. A Rússia, inclusive, tinha um acordo com a Alemanha, que era um tratado de não agressão, ou seja, enquanto a Alemanha, enquanto você não tacar bomba em mim, tá tudo certo. Se você tacar bomba em mim, eu explodo você, que era o que a Rússia falou para a Alemanha.
Só que Hitler se dá mal porque Hitler começa a pensar o seguinte: estava com medo dos russos quebrarem. Então, antes que os russos quebrarem o acordo, a gente ataca primeiro. Foi aí que Hitler se deu mal. Que ele ataca a Rússia cai para dentro, a União Soviética cai para dentro de Hitler, e também os Estados Unidos entram na guerra também. Os Estados Unidos entram na guerra por causa de outra história, né? Porque a Alemanha, Itália e Japão, que era o eixo, o Japão ataca Pearl Harbor. Convenceram o rei japonês, o rei Hirohito, a atacar Pearl Harbor porque os americanos não queriam mais vender petróleos para eles, né? Pearl Harbor é uma ilha, né, próximo ao Havaí. Aí o que eles fazem? Vão lá e atacam Pearl Harbor covardemente, matam alguns soldados e tudo mais, destroem aviões, barcos, né, que eram os kamikazes. E com isso, os Estados Unidos fazem o quê? Mexeram comigo, agora aguente o tranco, né? Chegaram lá no Japão como? Botando pra ferver, galera, no rock and roll padrão americano, né? Ou então o som do Texas. Explodiram tudo, tacaram logo 2 bombas nucleares, Hiroshima e Nagasaki. Ainda falou, não sabe brincar, não desce pro play, meu irmão, não desce porque aqui é fogo alto. E explodiu o Japão, obviamente já desnorteou a guerra, né? Ninguém tinha visto uma explosão daquele tamanho. Os Estados Unidos entram na guerra com os aliados para também atacar aí a Alemanha, junto, dando esse reforço aí na guerra. Na realidade, os aliados só ganharam a guerra por causa da ajuda dos Estados Unidos e da União Soviética. Se eles não tivessem entrado, a Alemanha teria dominado a Europa, tá? Com certeza. Mas houve-se as mudanças e a Alemanha não dominou. Mapinhas. Aliados, né? A União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido, faltou a França, Alemanha, Japão, Itália. Itália, ela sai. Ela já tinha fugido na Primeira Guerra Mundial. Ela saiu da guerra. Na Segunda ela sai também, galera. É complicado. Vítimas, mais de 16 milhões do lado dos aliados. Mais de 45 milhões de civis, né? Total de 61 milhões de vítimas. E do lado do eixo, mais ou menos 12 milhões. Bem menos pessoas perderam vidas. Assim como a Primeira Guerra Mundial, os países em conflito sofreram importantes perdas materiais e humanas. Estas ainda maiores nesse momento, foram milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, cidades e zonas rurais devastadas. Porém, o pior legado da Segunda Guerra Mundial foi a política de extermínio das minorias, especialmente os judeus, promovidos por Hitler, né, que é o assunto, como eu falei anteriormente. Na próxima aula vamos falar sobre o Holocausto, gente. Tá? Vamos falar sobre o Holocausto e suas consequências, né, o que poderia ser evitado, o que poderia ter sido resolvido, né? Agora, opa, fechou aqui, peraí, vamos voltar. Isso, voltei, uou, né? Fica uma pergunta para a próxima aula. Será que o mundo estava preocupado com Hitler matando judeus para fazer experiências? Ou não? Será? Ou eles estavam preocupados mais com o seu território, né? Quem sabe? Vamos ver isso na próxima aula. Galera, grande abraço a todos, né? E até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.